E aí, galera, belezinha? Bom, então na aula de hoje, dando continuidade a esse estudo de superfícies estendidas, né, as famosas aletas, eu queria começar a aula de hoje fazendo um pouco uma autocrítica em relação à maneira com a qual eu sinto que eu expus os assuntos na nossa última aula, né? Esse assunto de aletas, assim, eu sinto que ele acaba sendo uma coisa muito confusa para os alunos, porque ele envolve um certo nível de desenvolvimento matemático que você vai precisar ter para poder compreender, né, as relações entre as equações que descrevem ali o fenômeno físico. Então eu sinto que em algum momento, né, o aluno ele fica muito impressionado pelo algebrismo que a gente desenvolve no meio do procedimento ali de análise das aletas, porque envolve funções hiperbólicas, envolve soluções de equações diferenciais, né? E muitas vezes o aluno de engenharia, eu não sei, assim, quando ele faz esses cursos mais densos de matemática no início da graduação, eu sinto que ele não tem ainda maturidade assim intelectual para poder de fato absorver aqueles conteúdos. Então ele fica muito naquela ansiedade do tipo, poxa, eu gostava tanto de física no segundo grau e eu queria ser engenheiro porque eu queria entender fisicamente os sistemas para poder entender os mecanismos ali que regem os fenômenos e utilizar isso para construir alguma coisa que atenda, né, aos meus anseios criativos ou aos anseios das necessidades dos meus semelhantes. Então o cara fica muito assim decepcionado, né? Muito comum o cara chegar na faculdade e aí começa a fazer cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, equações diferenciais, cálculo numérico, introdução à álgebra linear. E aí ele começa a ver que o buraco é um pouco mais embaixo, que a matemática ali é um pouco abstrata às vezes, né? O próprio cálculo assim é um estudo que lida com a descrição de um conceito absolutamente abstrato para a gente, que é a ideia de um meio, de uma função, de um comportamento dito contínuo, né? Então, a ideia de um contínuo, ela já é muito abstrata para a gente, né? Essa ideia de infinitésimos, essa ideia de você tentar ver qual função vai mais rápido para o infinito e comparar às vezes assim dois conjuntos infinitos e perceber que um é maior que o outro, aí você fala, ixi, velho, né? O cálculo lida com um nível de abstração que muitas vezes o aluno de engenharia não consegue assim assimilar, isso, sei lá, gera um trauma, e aí sempre que ele se depara com um problema de engenharia na sua grade curricular convencional, que demanda um conhecimento um pouco mais assim, vamos colocar assim, em dia das suas habilidades de cálculo, ele dá uma travada ali, cria um trauma. Isso acontece muito com eletromagnetismo, né, que lida com as equações de Maxwell, que são um conjunto de equações diferenciais parciais que descrevem as relações entre as variações no espaço e no tempo de campos elétricos e magnéticos. Então, o aluno de engenharia elétrica, eletromag é o bicho, fudeu, eletromag, caralho, vou tomar pau. E aí na engenharia mecânica é mecânica dos fluidos, porque também lida com equações diferenciais parciais, as equações de Navier-Stokes, né, que eu particularmente acho absolutamente lindas e maravilhosas, e até tatuei no meu braço, sei lá, num desses braços. Tem esse porquê isso importa, escrito errado, aí tem essa equação diferencial aqui que é Navier-Stokes, enfim, né? A gente, eu não sei assim, mas eu sinto que quando a gente meio que cria esse bloqueio em relação ao uso do cálculo como ferramenta para compreensão de um problema físico, a gente perde a grande oportunidade de conseguir acessar a beleza desses discursos, tá? Então eu sinto que eu fiquei muito matemático na última aula e talvez assim alguma coisa assim do encadeamento lógico das minhas ideias tenha ficado vago ou perdido, não tenha ficado muito claro. Então assim, a aula de hoje é uma continuação da última aula, né, falando ainda sobre aletas, mas eu queria tentar gastar menos tempo no detalhamento algébrico e mais tempo na interpretação física desses modelos que a gente está tentando desenvolver aqui para entender o comportamento da distribuição de temperatura ao longo de uma superfície estendida, para usar essa informação como base para poder fazer cálculos de projetos práticos aplicados de engenharia que lidem com esse uso de aletas ou superfícies estendidas para maximização das taxas de troca de calor
entre uma superfície que está a uma certa temperatura, quente ou fria, e um fluido que está a uma outra temperatura, tentando trocar calor com essa superfície. Tá? Então, na aula de hoje eu vou primeiro começar fazendo uma recapitulação. Tá? Eu acho que é importante. Então, vamos lá, para a gente meio que se situar aqui. Eu vou beber minha água e aí eu vou recapitular as ideias centrais utilizadas na cronologia do meu discurso da última aula. Então, qual foi o meu ponto de partida, né? Eu começo a minha análise fazendo um balanço de energia numa seção infinitesimal, ou seja, num pedacinho ali da minha aleta, fiz um corte ali, pá, né? Pego esse corte e levo ele para o microscópio e vou analisar o que está acontecendo ali. E eu percebo o seguinte, aqui está a minha lâmina, né? Que eu acho que os americanos chamam de slab, não sei, assim, é uma tira. Né? Eu peguei uma tira da minha aleta, seja minha mão aqui. Então imagine que aqui está vindo uma certa quantidade de calor por condução. Ela encontra esse pedaço, ele tem uma área lateral que vai estar exposta a um fluido que está se movimentando ali. Parte desse calor que veio por condução aqui vai sair por convecção nessa superfície lateral, nessa casca. O resto continua passando por esse lado. Então, eu faço um balanço de energia inicial que é muito simples, né? Essa quantidade que chega tem que ser igual ao tanto que sai pela lateral por convecção e o tanto que continua passando aqui por condução. E é essa análise inicial que eu faço para chegar numa equação diferencial que descreva para mim como as variações de temperatura se relacionam entre si ao longo da minha aleta. Quando eu faço isso, eu chego numa equação diferencial meio complicada. Né? Então, na aula passada, eu restringi a minha análise para uma aleta de área da seção transversal uniforme. Então, não era uma aleta tipo um cone, era uma aleta tipo isso daqui, sei lá, um pino, né? Um cilindro, uma caneta, sei lá. Uma geometria que preserva essa área da seção transversal, que é essa pontinha aqui amarela. A questão é que essa equação diferencial, que é uma equação diferencial parcial de segunda ordem, ou seja, tem derivadas segundas ali envolvidas, para que eu tenha a distribuição exata de temperatura ao longo da aleta, eu tenho que colocar uma condição de contorno aqui nessa extremidade, na pontinha. Então, se minha mão está aqui, ó, minha mão é a superfície, deixa eu prender aqui, é a superfície quente, tá? 500 graus. E eu coloco um pino aqui, que é uma aleta, para aumentar essa área de troca. Aqui, nessa pontinha, eu tenho 4 cenários possíveis para a condição de contorno na extremidade. Então, eu vou começar aqui o desenho, que eu vou usar para poder me referenciar a isso, que é um desenho que eu peguei do Incropera, que mostra justamente uma tabelinha com essas 4 condições de contorno possíveis que eu vou ter para a extremidade da aleta. Deixa eu ver aqui, eu acho que é condições de contorno. Perfeito. Então eu começo com essa tabelinha aqui, só para a gente verificar aqui uma coisa interessante, né, que eu tenho 4 casos possíveis para essa distribuição de temperatura. Então, 4 casos possíveis para a condição de contorno da extremidade. Eu estou lançando em breve uma lista de exercícios sobre aletas no meu site e uma das questões é para você mostrar essa tabela aqui. Tá? Então aqui eu tenho o caso A, eu tenho o caso B, eu tenho o caso C e eu tenho o caso D, que eu vou chamar de 1, de 2, de 3 e de 4. Né? O caso 1, caso A, é o caso que eu resolvi na última aula. Então, assim, eu foquei a última aula em trabalhar essa condição de contorno. O que seria convecção de calor na extremidade? Então, aqui em x igual a L, ou seja, no final da aleta ela tem um comprimento L, lá na pontinha, aqui, eu tenho um θL, que é uma diferença entre a temperatura, se não me engano, em L e a temperatura do infinito. Então esse θ é uma diferença entre a temperatura naquele ponto X e a temperatura do infinito, do fluido que está lá longe, que vem convectar calor. Então esse θ já é um delta, já é uma diferença. Então esse H delta na base é basicamente a lei do resfriamento de Newton para modelar o meu fluxo de calor por convecção na extremidade. Né?
E esse cara é igual àquilo que está vindo por condução pela aleta lá em x igual a L. Então, esse caso eu acho que é a condição mais comum, né? Você vai ter uma aleta e aqui na ponta ela vai estar sujeita a interagir com esse fluido que passa aqui nas proximidades, rouba calor por convecção, faz aquele rolê todo. Foi o que eu investiguei na aula passada e ficou como exercício. No finalzinho da aula, eu estava já tipo, muito no algebrismo ali, meio pesado. E eu falei, aqui vocês concluam por mim e mostrem que vai dar isso aqui. Então a distribuição de temperatura ao longo da aleta, né, para essa condição de contorno específica, ela segue essa função aqui com cossenos hiperbólicos, senos hiperbólicos e tal. Né? Esse Fin Heat Transfer Rate eu vou comentar mais para frente, tá? Para aletas finas. Pois bem, o caso 2 é uma aleta que é adiabática na ponta. O que significa isso, né, em termos práticos? É eu pegar essa ponta e falar, beleza, ela não está exposta não ao ar ambiente. Ela está isolada aqui. Eu coloquei um isolante térmico, uma borracha, tampei, de tal sorte que aqui não tem calor saindo. Ela vai ter que dar um jeito, ela vai ter que se virar a aleta para redistribuir, realocar essa distribuição de temperatura ao longo dela, para que aqui ela não tenha a possibilidade de trocar calor com o meio. Então, quando eu mudo a condição de contorno na base, eu alterei toda a distribuição da aleta. E aí a minha função matemática, que descreve como a temperatura varia ao longo da aleta, ela fica bem mais simples do que nesse caso aqui. Né? Ainda tem uma função hiperbólica, mas não tem esse seno e tal. Deu uma simplificada. A outra condição de contorno é a mais intuitiva para a gente, é uma temperatura prescrita. Então é como se eu soubesse de antemão o valor que vai ficar a minha temperatura bem aqui na extremidade. É muito difícil assim, isso acontecer na prática, eu ter essa informação, eu saber isso, né, ela ser usada mesmo. Né, porque geralmente em casos reais, ou você vai isolar isso na ponta, então vai ser adiabática, beleza, ou ela vai estar sujeita a um fluxo convectivo. Então o caso 1 é o mais comum. Tá? Mas eu poderia matematicamente investigar como a minha distribuição de temperatura vai se estabelecer ao longo da aleta, caso eu consiga prescrever a temperatura na sua pontinha ali. Então seria a terceira condição de contorno. E a última é a aleta infinita, que eu vou trabalhar ela, se der tempo, na aula de hoje ainda, num exercício. O que é isso? Ela é grande o suficiente para já ter chegado lá na ponta a temperatura do próprio ambiente. Então, assim, é uma condição na qual eu não estou forçando ela a ser adiabática, eu não estou forçando ela a ter uma temperatura específica ali, eu não estou expondo ela a uma troca de calor por convecção, eu estou assumindo que ela é grande o suficiente para já ter já esfriado, caso a parede esteja quente, tudo que tinha que esfriar para chegar ali na ponta e não ter troca de calor. Acaba que ela vai ser adiabática na ponta também, mas ela é adiabática porque ela foi grande o suficiente para poder redistribuir essa temperatura, e não porque eu coloquei uma borracha na ponta e forcei esse isolamento. Tá? Então seriam as 4 condições de contorno possíveis que levam a diferentes expressões para descrever como a temperatura varia ao longo da aleta. Mas fato é, né, que o comportamento típico que eu vou ter aqui, eu vou pôr aqui uma curva, vou tentar montar aqui com vocês, vou ter um comportamento típico para a gente tentar olhar para isso e ver o que a gente pode tirar de informação daqui. E eu garanto que a gente vai tirar muita informação útil. Deixa eu pôr aqui minha canetinha preta e fazer um gráfico de θ, que seria a diferença entre a temperatura naquele ponto e a temperatura infinita. Então vamos pôr aqui para relembrar θ igual a T menos T infinito. Então esse θ ele é função de x e vai ser a temperatura naquele ponto x específico que eu quero saber menos a do infinito. E aqui eu vou plotar θ em função de x. Essas curvas todas, elas apresentam uma tendência decrescente, assim, porque a tendência é que a aleta esfrie, se ela tiver uma base quente. Então eu vou começar aqui num pontinho com o valor da base. Só você ver aqui uma exponencial decrescente, né? Se você plotar aqui seno hiperbólico de menos x e tal, você vai ver também essa mesma tendência e tal. Então eu vou pegar uma curva típica, né? Pode ser para qualquer uma dessas soluções. Claro que as inclinações vão mudar e tal, mas são curvas sempre decrescentes. E vou tentar fazer um desenho aqui do que a gente esperaria ver. Tá? Então seria uma coisa que iria decrescendo. Está meio tremido aqui, mas eu acho que dá para entender a ideia. O que você observa, e aqui eu teria, sei lá, x igual a L, né? O que você observa, deixa eu pôr uma caneta aqui azul e ligar meu modo régua, é que aqui na extremidade, na base, perdão, onde ela está ali fixa, eu vou ter uma inclinação de reta.
né? Que eu coloquei aqui de azul. E essa inclinação de reta, nesse ponto aqui, se eu pego aqui a minha tangente, deixa eu colocar aqui. Eu acho esse recurso maravilhoso, velho, de eu conseguir pôr minha reguinha aqui. Se eu pego aqui esse ângulo, θ, né? Ixi, pior que eu usei o mesmo θ. Vamos colocar alfa aqui, para não confundir, para não ficar com duplicidade de nomenclatura, né? Eu sei que a tangente desse ângulo alfa vai ser o θ', ou seja, a derivada de θ em x igual a 0. Perfeito? E aí, esse θ' em x igual a 0, se o θ é t menos t infinito e t infinito é constante, esse meu θ' em x igual a 0 é o dt dx avaliado em x igual a 0, que é igual ao dθ dx, porque a diferença entre t e θ é uma constante, em x igual a 0. E a gente já viu, né, da lei da condução de calor de Fourier. Deixa eu colocar esse meu teclado mais para cá, para não ficar tendo que ficar indo muito para frente. A gente já viu da lei da condução de calor de Fourier o seguinte: da lei da condução de calor, a gente já sabe que essa taxa, que eu vou chamar de Q, ponto, por condução, que a aleta recebe da sua base, então é o calor que está entrando nela, ele vai ter que dar um jeito de sair, esse cara vai ser igual a menos K dt dx em x igual a 0, vezes a área da seção transversal na base. Isso aqui seria, eu posso pôr assim, a quantidade de calor, já em termos de taxa, então multipliquei pela área, que chega da parede e entra na aleta por condução. Beleza? Então, essa quantidade aqui, que em tese é um parâmetro importante para mim, eu sou um engenheiro que estou lá projetando um sistema de aletas, e para eu poder saber quantas que eu vou colocar ali, se vai ser 2 aletas, 10 aletas e tal, eu tenho que saber quanto de calor que eu estou querendo tirar da minha parede quente e mandar para a aleta. A quantidade que chega numa única aleta depende dessa derivada da minha curva, θ em função de x. Então, conhecer o comportamento da distribuição de temperatura ao longo da aleta é uma informação importante para eu conseguir prever quanto de calor eu tenho que dissipar com essa aleta. Então, fiquem ligados nessa informação, que isso é importante. Eu não vou entrar aqui no detalhe do algebrismo e tal, e vou deixar mais como exercício, tá? Para vocês mostrarem em casa. Então, eu quero que vocês façam o seguinte, velho. Deixa eu pegar aqui minhas folhas. Vão ter que aprender a derivar um monte de coisa. Eu quero o seguinte: para casa, você faça aí, e eu vou usar esse resultado já aqui, partindo da premissa de que você vai conseguir fazer isso. Até é bom que fica um treino para você. Então, para casa, eu quero que você mostre que para o caso A, que foi o caso que a gente deduziu na última aula, A é esse caso de convecção na extremidade. Venha, por favor. Eu estou com dificuldade da minha caneta. Então, é esse caso aqui, o caso A. Convecção na extremidade. Eu tenho essa distribuição de temperatura. Então, para esse cara aqui, eu quero que você mostre que se você derivar isso, colocar x igual a 0, multiplicar por menos k e pela área da seção transversal na base, que no nosso caso é a própria área da seção transversal, porque é uma aleta de seção uniforme, ela não tem variação de área. Então, eu quero que você mostre o seguinte, que essa quantidade de calor, que eu vou chamar de Q ponto A, que é a quantidade de calor transferida pela aleta, que vem da base, que esse cara vai ser igual à seguinte expressão: raiz de H, que é o coeficiente de transferência de calor por convecção,
P, que é o perímetro da aleta, K, que é a condutividade térmica dela, AC, que é a área da seção transversal, que multiplica θ na base. Isso aqui vai multiplicar uma função meio grandinha, eu vou até colocar aqui já no modo régua. Eu acho que vai caber aqui, depois eu fecho ali, não tem problema. Então isso aqui vai multiplicar o seno hiperbólico. É mais um exercício de cálculo, de derivar a função hiperbólica. Tá? É bom que você está entediado na quarentena, está fazendo porra nenhuma, só jogando videogame, né? Ou xingando muito no Twitter, reclamando da vida no Facebook. Então você pode usar o seu tempo de ócio, de tédio, para fazer uns exercícios aí. Ou então você pode continuar jogando videogame, ficar de boa. É uma escolha sua, você é uma pessoa livre. Mas quem estiver em casa entediado e quiser relembrar alguma coisa de cálculo, vai ter essa oportunidade de fazer um exercício, né, de derivar uma função hiperbólica. E aí você começa a desmistificar um pouco essa coisa do cálculo e ver que isso tem uma aplicação prática na engenharia. Então eu acho que você não vai perder tempo. Assim. Eu gosto muito dessa coisa de você tipo, deduzir as equações assim, para você não ficar achando que é difícil. Você vai saber como é. Então a energia psicológica que você vai gastar ali, caralho, isso aqui é foda, eu não sei fazer. Eu prefiro gastar tipo estudando, que aí eu descubro como é que faz as coisas. E assim, pode ser que seja legal, pode ser que seja chato. Mas quando é legal eu fico feliz, né? Tipo, e quando é chato pelo menos eu sei como é. Não fico lá, caralho, não sei fazer isso daqui. Não sei, mas isso sou eu, assim, né? Então pra casa, opa, tá muito feio isso aqui. É difícil desenhar um colchetes nessa mesa digitalizadora. Estou sentindo muita falta do meu giz, do meu pincel atômico, dos meus alunos, de olhar no rosto de vocês e de interagir com vocês, de dar uma zoada e lembrar das minhas histórias da época da faculdade para a gente rir junto, mas enfim, uma hora essa treta aí vai passar. Então para casa mostre isso, tá? E aí eu vou tentar já organizar da seguinte forma também. Né, essa expressão, porque eu vou usar isso aqui mais pra frente, pra gente falar de eficiência da letra, efetividade, e eu não quero ficar toda hora repetindo, seno hiperbólico de ml mais H, é muito trampo, então eu vou organizar essa expressão de uma maneira compactada da seguinte forma, essa taxa de calor que chega ali na letra por condução, que eu estimaria a princípio usando a lei da condução de Fourier, derivando a temperatura, igualando em x igual a zero, multiplicando por menos k, ou seja, usando a equação 1, esse cara, então, num caso geral, ele vai ser H, P, K, AC, θ na base, então pelo menos nesse contexto, que multiplica uma função f de m, L, H, ML, H e K. E lembre-se também que esse M aqui ele é uma variável que surgiu na última aula para compactar um pouco o rolê. Né? O M ele é a raiz quadrada de HP sobre KAC. Então vamos colocar aqui esse M. Só para vocês identificarem nitidamente que esse cara é um parâmetro geométrico. Então ele vai ser... Tá linda essa minha raiz quadrada, né? Tá parecendo um lambda que tomou um ácido, sei lá. Véio. Então vai ser uma raiz quadrada, um ácido forte, estragado, derreteu ali. HP sobre K, que multiplica AC. Então tem muito de geometria aqui. Ó. Eu vou pôr geometria. Essa informação é importante. A geometria da letra vai influenciar muito a performance, né, dela. Assim. Pois bem, um outro exercício que eu já queria aproveitar e passar para vocês, eu acho que talvez não caiba aqui. Eu já vou pegar aqui e já vou enunciar para vocês pelo seguinte motivo. Você repara que eu estou quantificando essa quantidade de calor que passa pela letra olhando só pela base, porque vem pela base, é por onde chega. Agora, o que chega pela base tem que ser igual a tudo que vai sair pela letra, tanto pela casca lateral por convecção, quanto por essa casquinha aqui também, se tiver exposta ao ar por convecção, se for diabática não sairia nada por aqui, sairia pela casca, enfim. Mas o que chega pela parede tem que sair por ela. A energia não pode desaparecer no meio do caminho, desistir, né, se perder. O que chega vai sair. Né? Então eu queria que vocês mostrassem em casa também,
Isso faz parte de uma lista de exercícios que eu estou já preparando para vocês. Em breve devo lançar no meu site. A seguinte questão. Exercício 1 para casa. Eu acho que é esse aqui, se não me engano. Acho que é, perfeito. Então é o seguinte, né? Isso aqui era um exercício de uma lista que eu preparei na época que eu dava aula lá na Unicamp, naquele lugar maravilhoso, lindo, cheio de gente legal, que tinha a Praça da Paz, lugar mais good vibes de Campinas. E aí, nessa época, eu ministrava Transcal 1 e Transcal 2. E Transcal 1 era condução e radiação, e Transcal 2 era convecção. Foi lá que eu aprendi essas coisas que eu estou aqui ensinando para vocês. Eu não sabia isso, não. Eu sempre fui da área de fluidos e tal, e lá eu tive que aprender essas matérias. Foi uma época muito legal da minha vida, assim, de aprender uma coisa nova, de interagir com alunos lindos, maravilhosos, colegas incríveis, mas enfim, passou, como tudo passa na vida. Então, para casa, eu quero que vocês resolvam isso daqui. Eu vou ler esse enunciado para vocês entenderem a ideia desse exercício, tá? É importante que vocês entendam a ideia. E em casa, vocês vão ter mais um exercício para poder ficar brincando aí. Então, em vez de jogar Candy Crush, em vez de jogar Clash, sei lá, Royale, confesso que eu nunca joguei esses jogos, assim, eu não consigo nem assistir televisão, assim, sabe? Não tenho muita paciência para esse rolê, mas eu tenho uma certa inveja saudável de quem tem, de quem consegue ficar o dia inteiro se divertindo, vendo TV, YouTube. Para mim é um pouco mais complicado isso, assim. Eu prefiro tocar piano, sei lá. Então, em sala de aula, ou seja, na verdade aqui no YouTube, porque a gente não tem mais sala de aula nesse contexto, foi mostrado que uma aleta de área transversal uniforme, ou seja, aquele contexto em que a aleta preserva a sua área ao longo da sua direção de fluxo de calor, com condição de contorno de transferência de calor por convecção na extremidade, então essa pontinha aqui está recebendo um ar, né, fluindo ali, ela tem a seguinte taxa, ou seja, essa expressão que eu ponho aqui é essa expressão que eu acabei de colocar aqui, ó. Essa aqui, ó, tá? Então, eu estou só replicando aqui. E aí eu falo assim que essa expressão foi obtida pela aplicação da lei de Fourier, o que é verdade, né? Mas aquela história toda que a energia se conserva, ela não vai embora e tal, eu quero que você mostre que você chegaria nessa mesma expressão aqui, que a gente chegou via lei de Fourier, se você fizesse esse outro tipo de cálculo, né? Usasse ainda, né, esse t menos t infinito, que é o próprio θ, que varia ao longo de x, mas integrasse ele ao longo da área da aleta. O que eu estou chamando aqui de área da aleta? Né? Área da aleta, AA. É a área total, incluindo a sua extremidade, ou seja, ela é dada por área superficial, a casca, mais a área da seção transversal. Por quê? A casca é isso daqui, no caso de um cilindro, 2πrl. Então você vai integrar ao longo desse elemento. Vai ter que dar um jeito de encontrar um elemento diferencial de área para fazer a sua integração. Que não vai ser muito difícil não, tá? Eu já acabei de falar ele praticamente, só que você tem que integrar em x, enfim, pôr os limites de integração ali. Não vou dar muito spoiler, senão perde a graça, né, velho? Você tem que pensar um pouquinho. E aí esse AA, que é a área da aleta, então vai ser essa área da casca, mais a área AC dessa pontinha aqui que a gente tem que considerar. Então eu quero que você mostre que se eu considero o que ela está perdendo por convecção, vai ser exatamente igual ao que ela admite por condição na base. É para provar isso. Então você vai ter que também agora integrar aquela função linda, né? Vai ter que integrar ao longo de x esse cosseno hiperbólico, tá? Ou seja, é basicamente exercício de cálculo. Na primeira parte, assim, para casa, mostre que para o caso A e blá blá, isso aqui é derivar. E a segunda parte, isso aqui é integrar. Então, é testar um pouquinho de cálculo, tá? Pois bem, como que a gente pode usar essas informações para tentar definir critérios operacionais práticos de engenharia que vão falar para a gente se determinado arranjo geométrico vai ser bom ou ruim, sendo bem simplista, para os meus anseios de querer trocar calor com o meio através do uso de uma aleta. Ou seja, eu preciso agora construir parâmetros de avaliação da competência, da eficiência, da qualidade do desempenho das minhas aletas. Beleza? Então agora a gente vai começar a tentar investigar o que eu chamo de desempenho, deixa eu pôr na próxima página para ficar organizadinho, das minhas aletas. Então, desempenho
Da aleta. Quando eu escrevo bem rápido assim, até que fica boa a minha letra. Não posso pensar muito, não. Se pensar muito, fudeu, velho. Então, assim, a gente tem várias formas de tentar quantificar se uma letra presta ou não pra gente. E eu vou apresentar, tipo, 3 formas de você olhar para isso. E vai ser interessante porque nesse processo de você olhar para o desempenho da letra, você vai começar a entender um pouco mais, assim, a física por trás desse processo de troca de calor pela letra. Então vai ser útil para você nesse processo tentar definir uma métrica para avaliar o desempenho da letra, né, que é uma coisa que a gente gasta muito tempo fazendo. Assim, né, o cientista moderno, ainda mais brasileiro, assim, que está em universidade pública, às vezes gasta mais tempo definindo métrica para se avaliar e para avaliar os seus colegas do que fazendo pesquisa em si. Assim, a gente é meio viciado em ficar definindo métrica para as coisas. Né? E eu acho que para desempenho de sistemas de engenharia isso é muito útil. Para definir performance criativa de cientista, eu acho que isso é muito nocivo. Né? Por isso a gente está nesse contexto. Assim, ainda, não sei, sinto que muito incipiente de produção científica e de gestão da produção científica no Brasil, porque a gente está muito apegado ainda a ficar fuçando o currículo Lattes do coleguinha e vendo se ele publica em periódicos Qualiscapes A1 ou A2 ou B1 ou B2, e aí faz várias reuniões no ano para ver qual periódico vai ser A1 no ano que vem, qual vai ser B2, e para ficar falando mal dos nossos coleguinhas que publicam em periódicos que a gente não publica. Enfim, a gente é viciado em métrica. Eu acho que para avaliar sistemas de engenharia, legal, massa, útil. Para avaliar seres humanos criativos, artistas, cientistas, péssima ideia. Assim. Mas, enfim, quem sou eu, né? Apenas um hippie que mora no meio do mato e faz ciência e toca piano. Pois bem, o primeiro parâmetro que eu vou usar aqui para tentar avaliar o desempenho da minha aleta é o que eu vou chamar de efetividade. Deixa eu tirar a minha régua, porque ninguém escreve assim. Então, vai ser a efetividade da letra. Eu vou definir o que seria aqui essa efetividade e prestem atenção comigo como essas definições são lógicas, são coerentes, são interessantes. Tá? A efetividade de uma letra vai ser chamada de epsilon subíndice A e esse cara vai ser igual à seguinte razão. Aquele Q ponto A, ou seja, a quantidade de calor, a taxa de calor transferida pela letra, sobre, está muito torta essa minha barrinha aqui, vamos colocar uma régua. O tempo que eu gasto pondo uma régua é mais curto do que o tempo que eu gasto apagando a minha linha torta pelo meu toque. Então aqui embaixo eu vou ter H, a área da seção transversal na base, isso é importante, que multiplica θB. Aí você olha e fala, putz, cara, tá, por quê? Né? Por favor, alunos de engenharia, quando alguém apresentar para vocês assim uma métrica para definir a eficiência, a eficácia de algum sistema, seja um ciclo de compressão a vapor que descreve o movimento, sei lá, a termodinâmica de um ar-condicionado, seja um ciclo de turbina a gás, seja um ciclo de motor a combustão interna, seja a porra que for, se alguém te define uma eficiência, não aceite, questione, porque se você aceitar você não vai estar aprendendo nada, assim. Então você tem que olhar e falar, caralho, que porra é essa? Por que a pessoa propôs isso? Então vamos por partes. Quem que é esse cara aqui em cima, no numerador? Que é A, né? E quem que é esse cara aqui? Eu estou comparando duas coisas, né? O que elas são? Esse Q ponto A, eu já vi que é a taxa de calor que passa, vamos pôr assim, que passa, que flui através da aleta. Agora o rolê está ficando mais interessante. Esse H, área da seção transversal na base, θB, o que ele lembra para vocês, velho? Tem H, então convecção, tem uma área, tem um ΔT, isso aqui é lei do resfriamento de Newton. Isso aqui é uma taxa de calor por convecção, que seria a quantidade de calor que a minha aleta estaria perdendo por convecção, ou melhor, que a minha aleta não, que a minha base estaria perdendo por convecção se não tivesse ali uma aleta. Ou seja, eu estou pegando o seguinte, velho, deixa eu fazer um desenho para ficar mais claro, porque isso aqui é uma sacada do caralho, velho. Então ela precisa tipo, de um certo desenvolvimento. Deixa eu tentar desenhar aqui a parada, velho. Não vou gastar muito tempo não. Se não ficar bom, foda-se. É tão bom falar foda-se, né? É uma palavra tipo, que emancipa o ser humano. Ó, eu vou pegar aqui, ó, e desenhar uma área da base. Isso aqui seria a minha área da seção transversal na base. Isso aqui, no caso, sem aleta. Aí, num caso, vamos para o caso 1.
No caso 2, eu vou pôr a minha aleta. Então, fazer o mesmo desenho. Será que eu consigo dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa porra? Vamos ver. Porque aí já me resolveria a minha treta. Opa, calma aí. Vamos ver. Ctrl+C, Ctrl+V. Olha só que modernidade. Então, agora eu tenho o caso 2. Olha, tô me sentindo tão high-tech nesse rolê, velho. Nessa quarentena, assim, eu tô cheio de reunião pelo Zoom. E a galera compartilha tela. E sei lá, eu me sinto num filme assim, saca? Tipo, futurista. É uma loucura. Então agora eu vou colocar com aleta, né? Vou desenhar aqui com aleta. Beleza. Então o caso sem aleta é isso. No caso com aleta, no lugar dessa coisa aqui eu coloquei. Não sei se eu vou conseguir desenhar. Vou pôr aqui uma régua, talvez fique melhor. Opa. Ctrl Z. É massa que eu estou fazendo toda uma torção de coluna aqui para poder usar meu teclado. Eu queria mostrar para vocês o meu layout aqui, para vocês verem o ambiente no qual eu estou. Olha só. Aqui é o meu banheiro. Aí aqui, velho, tem a mesinha, tem os cadernos. E aqui, ó, tá meu teclado. Então é uma treta. Para usar o teclado tem que meio que dar uma torção para cá. Minha garrafinha d'água. O meu boneco do Einstein, que muitas vezes concorda comigo. Eu falo um monte de merda, ele fica assim, pode crer, velho, é isso mesmo, tá certo e tal. Né? Lá atrás tem o dock, tem um banheiro, né? Já mostrei. E quando você passa essa porta, você vai pro resto da casa. Tem uma sala, um piano, aqui tem um carrom, CDs. Se quiser fazer um batuque, é só chegar nesse carrom aqui. Tô louco pra arrumar um esquema de fazer live sem problema de lag, pra poder fazer tipo jam session com os meus amiguinhos, véio, que tocam instrumentos. Eu tenho um amiguinho que sempre vem aqui tocar comigo e é mó legal. E a gente não tá se vendo nessa quarentena. Eu tô tocando guitarra sozinho em casa. Eu tô gravando um disco sozinho com os meus amigos músicos de Campinas. Cada um manda uma música pro outro, manda pelo WhatsApp, eu mixo. É legal porque é música, mas não é a mesma coisa, né, velho? De tocar com gente de verdade assim. Eu sinto falta, mas enfim, é isso. Então aqui eu vou desenhar a minha aleta para vocês verem o que a gente teria. Então vai ficar um desenho meio tosco. Foda-se. Então tá aqui a minha aleta. Pá, meti um pino aqui. Tira essa régua. Coloca aqui um coisinho aqui. Aqui vai estar a extremidade. Então, se eu não tivesse... Aqui é com aleta, né? Com aleta. Então, com aleta, a quantidade de calor que eu vou trocar, que vai sair por aqui, pá, por convecção, que vai sair por aqui, que vai sair aqui na base, pá, essa quantidade toda aqui vai ser esse Q ponto A. Se eu não tivesse a aleta, a área que ela tá ocupando aqui da parede, que é essa areazinha aqui, ó, ela estaria exposta diretamente ao ar. Então essa areazinha aqui, que é a área da seção de transição na base, ela estaria exposta ao ar, e aí a quantidade que essa área estaria trocando de calor seria HACB θB, porque aquilo seria por convecção. Eu teria aqui escoamento, pá, flow, H, convecção. Então essa parte aqui de baixo é a taxa de calor trocada por convecção na área da base, que seria, vamos pôr assim, que é o que eu teria se não tivesse. Ficou bonito se tivesse, né? Tá horrível. Então vamos... Chega aqui na pontinha, velho. É difícil. Aleta. Ou seja, uma coisa que você pode já inferir dessa efetividade, logo de cara, é que εA é maior que 1. Não é uma eficiência que vai de 0 a 100%, é uma efetividade que tem que ser maior que 1. Por quê? Porque se for menor que 1, ou for igual a 1, não faz sentido ter a aleta. A aleta serve para você ter um prolongamento de área para trocar mais calor. Então a quantidade que você trocaria sem ela, que seria pegando só essa areazinha da base, onde ela vai ficar presa, e assumindo que eu teria uma troca ali por convecção, agora eu vou trocar muito mais, porque eu peguei e meti uma puta área gigante ali, naquele espacinho,
e permito que mais calor passe. Então é maior do que 1. Aí uma informação que eu já vou dar para vocês, assim, e é uma informação bem de engenheiro, para você fazer uma análise ali, para ver se vale a pena pôr uma maleta e tal, é o seguinte: do ponto de vista prático ou financeiro, do ponto de vista financeiro, eu odeio essa palavra, mas vivemos num sistema capitalista, o uso, e antes que me perguntem se eu sou socialista, não, eu sou anarquista, eu não voto, eu não acredito em política, eu não acredito que as pessoas que estão lá têm mais competência do que eu para reger o meu movimento, então não acredito, na verdade, assim. Mas enfim, também não acredito em capitalismo, assim. Quer dizer, não acredito, né? Tipo, não boto fé. Acreditar, ele existe, né? Então acredito, tá aí. Só não boto fé, velho. Enfim, do ponto de vista financeiro, o uso de uma maleta se justifica quando essa minha efetividade é maior do que 2. Então, assim, maior ou igual a 2. Isso aqui é uma informação assim, é isso, mais ou menos isso. Em termos práticos, você pega o preço que custa isso daí, a quantidade de material, né? Se você não tiver pelo menos um dobro ali de ganho na quantidade de calor, não vale a pena meter uma maleta, porque é um trampo, gasta dinheiro, né? Enfim, você tem que garantir que isso vai valer a pena, tá? O bom é que você consegue quantificar isso sem precisar gastar o dinheiro para poder fabricar a maleta, porque você tem as teorias já. Então as teorias elas vão te viabilizar que você não precise montar a bancada experimental, o laboratório, fazer teste, gastar grana para descobrir que não vale a pena. Você faz um cálculo antes e fala, putz, para esse contexto aqui eu vou conseguir ganhar, né, isso em termos de performance, colocando uma maleta com essa área, com essa geometria, com esse material, numa parede ali, tá? Então, assim, já te ajuda muito nessa parte de dimensionamento de pré-projeto, tá? Pois bem, vamos só olhar para a gente fazer uma comparação interessante aqui. Eu tenho uma equação lá em cima, que eu acho que é essa daqui, velho. Eu vou dar um número para ela, tá? Então, vamos pegar essa equação aqui, que está em azulzinho, e eu vou chamar de 2. Cadê? Vamos ter uma cor diferente, um rosa. Eu gosto de colorir aqui minha aula, velho. Então, vou pegar isso daqui. Quando você colore assim, tipo, dá um destaque para as coisas, né? E aí, sei lá, eu acho que fica mais organizado, assim. Só para ficar bem bonitinho, porque eu não gosto de ver uma seta que morre em lugar nenhum. Então, eu estava falando que esse M era isso daqui. Tá? Desabilite a caneta. E aí, essa equação aqui eu vou chamar de equação 1. Tá? Se eu pego a equação 1 e taco na minha equação que eu vou chamar de 2, que é a equação que define efetividade, vamos chamar isso aqui de 2. Então, se você taca 1 e 2, para a gente fazer uma análise bem assim, direta dos parâmetros que influenciam esse desempenho da letra, eu vou ter o seguinte, a efetividade, depois confiram aí se é isso mesmo, pelo que eu anotei, vai ser igual a raiz quadrada do perímetro, que multiplica a condutividade térmica sobre o coeficiente de troca de calor, que multiplica a área da seção transversal. Isso vai multiplicar aquela minha função f, que depende de m, que depende de l, que depende de k, que depende de h. Mas eu vou analisar principalmente a dependência funcional que está aqui, porque essa função f que multiplica esse cara, ela depende basicamente da condição de contorno na extremidade. Então, isso aqui é um cara que varia de caso a caso, mas essa combinação de termos está sempre ali. Então, esse cara depende da condição de contorno na extremidade. Beleza? E eu vou analisar esse cara aqui. Observe o seguinte, né? Vou fazer uma setinha melhor aqui. Agora vamos colocar tipo de uma cor laranja. Acho que eu nunca usei esse laranja. Então observe o seguinte. Que a minha efetividade da letra, ela vai aumentar se eu aumento o K. Então se eu aumento a condutividade térmica aqui, eu aumento a minha eficiência da letra.
Então, se eu ponho, sei lá, cobre no lugar de aço inox, a tendência é que eu consiga pegar muito mais calor ali da parede, porque vem por condução e tal, a resistência é muito baixa. Né? Se a gente lembra de resistência de condução, é L sobre K. Então, se eu aumento muito o K, eu diminuo a resistência. Então, o calor flui mais fácil ali por condução. Se eu aumento a minha condutividade térmica, consequentemente, eu vou ter uma aleta mais eficaz. Faz sentido. Uma outra coisa que vai influenciar também nessa performance da minha aleta é o seguinte, ela vai aumentar se eu aumentar essa razão, perímetro sobre área. O que seria perímetro sobre área? Imagina uma aleta, vou pegar exemplo assim, uma aleta cilíndrica. Para dar um exemplo bem simples aqui. Numa aleta cilíndrica, o perímetro ele vai escalar com o quê? Perímetro é esse comprimento assim, do círculo, né? Então é 2πr, né? π vezes d, mas enfim, é menos de um 2, ele escala com πr. E aí, a minha área da seção transversal, ela escala com ela é o πr ao quadrado, né? Então a minha razão perímetro sobre área, esse cara vai escalar com 1 sobre r, vai ser P, que é R, então com 1 sobre R. Ou seja, se eu diminuo o raio, eu aumento essa razão e aí eu aumento a efetividade. Ou seja, isso daqui grande seria o contexto de aletas mais finas. Então, quanto mais fininha a sua aleta, melhor, velho. É o que essa equação está dizendo para a gente. Olha o tanto de informação útil de engenharia que essa equação está dizendo. E lembra de onde que ela vem. Do modelo matemático que tenta fazer um balanço de energia numa seção infinitesimal de uma aleta, chega numa equação diferencial, resolve essa porra, aplica a função de contorno e estamos chegando já em informações assim, operacionais, práticas, para o engenheiro. Estamos mastigando para ele informações que vêm de uma análise puramente teórica. Eu quero que vocês assim consigam acessar a beleza disso, para além de transporte de calor e massa, porque esse rolê ele permeia toda a engenharia, a física, a matemática aplicada, né? Então é importante que você consiga acessar a beleza. E uma última observação em relação a essa equação é que a efetividade ela aumenta com a diminuição de H. E aí você pode falar, mas caralho, pô, se eu diminuo o H, eu diminuo a capacidade que o meu escoamento tem de convectar calor. Eu estou num caso menos favorável, eu estou com um escoamento que ele é mais bosta para pegar aquele calor e levar ele embora. Como é que isso pode aumentar a efetividade? E aí ele aumenta no sentido de que se eu tiver um H muito pequeno, vai ser mais vantajoso usar uma aleta. Então o uso dela vai ser mais demandado, vai ser mais eficaz ter uma aleta, se o H for baixo. Porque se ele for muito alto, não vai nem fazer sentido eu pôr uma aleta ali, eu não preciso. A quantidade que eu perco de calor por convecção na base já é muito grande. Então, assim, a tendência é que eu tenha mais dificuldade de ter uma performance muito boa ali para compensar o fato de que eu já tenho um H muito bom. Então é nesse sentido que as coisas acontecem. Pois bem, a efetividade não é a única maneira a partir da qual você vai conseguir ter uma noção se a sua aleta presta ou não. Existem outros critérios para você poder avaliar isso, outras métricas. Então uma segunda métrica para você entender se uma aleta é boa ou não é você olhar para aquilo que eu vou chamar de resistência. Então você interpretar a aleta do ponto de vista de resistência térmica. Que na verdade assim, é mais uma nota assim, interpretativa em cima daquilo que a gente acabou de falar sobre efetividade. Né? Repara o seguinte. Então vamos um pouquinho uma reguinha. Então note que quando eu olho para a efetividade, eu posso separar da seguinte forma: 1 sobre H, área da seção transversal na base, que multiplica, estou dando uma quebrada aqui, aquele Q.A que já existia, sobre um θ na base. Eu separei isso aqui de propósito porque esse termo aqui, eu não tenho dúvida que ele é uma resistência de convecção. E quando eu olho para esse termo aqui, isso aqui é só uma nota interpretativa, tá? Eu não vou construir muitas coisas em cima dessa segunda visão, porque ela se baseia na primeira. A efetividade, até agora, é a coisa mais importante. Depois eu vou definir a eficiência, que é uma outra coisa, e aí sim vai ter alguma relevância maior para a gente. Mas se eu olho para isso daqui,
Você lembra da lei de Ohm, da analogia, né? Então, taxa de calor seria o correspondente à corrente. E θ na base, que é um ΔT, seria correspondente a U. Então, Q ponto A sobre θB é a mesma coisa do ponto de vista de analogia de I sobre U. E se eu uso aqui a minha lei de Ohm para entender quem é esse cara, eu vou ver que se U é igual a R vezes I sobre U é 1 sobre R. Então, esse cara aqui, ele é 1 sobre 1R. Seria uma resistência térmica da aleta. Então, resistência térmica da aleta. Opa. E aí eu queria passar assim um deverzinho de casa para vocês, que não precisa me entregar não, mas é só para vocês meditarem e a gente poderia de repente discutir isso numa próxima live, para tirar dúvidas da lista 2 de repente. Mas veja, como que você conseguiria construir um discurso para explicar para uma pessoa a relação entre a efetividade de uma letra e essas resistências que aparecem aí? Eu não sei, mas assim, eu sinto que o exercício de tentar colocar em palavras, através de um discurso coeso, né, uma interpretação que se dá a uma determinada equação, a uma determinada relação matemática que descreve um problema físico, ele sempre vem acompanhado de muitos insights sobre a natureza daquele problema, né? Eu costumo falar que uma das atividades mais assim pesadas para a cabeça do cientista é a atividade de escrever o artigo, velho. Né, de comunicar para os outros as ideias que você andou ali trabalhando. Eu sinto que na engenharia os alunos ficam muito assim focados, sabe, tipo nas deduções matemáticas, em entender. E às vezes o cara passa 5 anos numa graduação sem ler um único romance na vida, nunca leu um romance, saca? Nunca leu um Dom Casmurro, um Machado de Assis, nunca leu porra nenhuma, velho. Então não sabe escrever direito. E aí quando tem que se expressar não consegue manifestar para o outro a ideia que está aqui, né? E o Sapiens é um ser social, assim, então é importante que a gente, assim, se você quer ser um grande engenheiro, é importante saber as teorias, é importante saber as bases conceituais, é importante saber as leis da física, é importante dominar as ferramentas matemáticas de desenvolvimento algébrico de equações, é importante dominar a interpretação física dos resultados, mas é muito importante conseguir transmitir isso para o outro para que o seu trabalho tenha mais impacto no mundo. Então faça um exercício, né? Tente falar com palavras como você entende essa relação entre essas duas resistências e por que uma letra vai ser mais eficaz quando a resistência convectiva dela for maior do que a resistência térmica da aleta em si. Isso passa por uma comparação dos mecanismos físicos que estariam vinculados à convecção na base com os mecanismos físicos reais de troca pela letra, que são basicamente dominados por condução, porque é um material sólido. Tá? Então, para casa, interpretem isso. Aí na próxima live a gente pode discutir de repente. Tá? Pois bem, uma outra forma de você avaliar, né, a performance, o desempenho de uma letra, é através da eficiência da letra. E é um pouquinho diferente de eficácia, a diferença é sutil, mas é grande. Então aqui a terceira forma de você tentar metrificar a performance de uma aleta é olhando para a eficiência da aleta. Como é que você vai fazer isso? Como é que a gente define? Então aqui a gente define com a letra eta, eta da aleta. Esse cara vai ser igual ao Q.A sobre H, θ na base, que multiplica a área da aleta. Quem que é a área da aleta? É a área superficial mais a área da cross-section na base. É a área total que não seja só da base, tá?
Então eu vou fazer o seguinte, para a gente ter uma comparação justa e você poder falar, poxa, mas qual que é a diferença então de eficiência e eficácia, né? Não só em termos matemáticos, mas também em termos interpretativos, por que existem essas duas, né, quantidades. Eu já vou antes fazer o seguinte, pôr um símbolo aqui de diferente, grandão, e aí eu vou aproveitar esse recurso tecnológico maravilhoso que é o tal do Ctrl+C, Ctrl+V, para pegar aqui a minha expressão para eficácia. Ctrl+C, dê a giradinha, venha para cá, Ctrl+V, pintou aqui. Então se você compara, e aí vamos tirar essa borracha aqui, porque esse 2 não precisaria estar aqui, nem esse cara aqui, nem isso daqui. Então, se você compara a eficácia com a eficiência, você vai ver que o que diferencia essas duas métricas é simplesmente uma questão geométrica, é a porra da área, velho. Então, enquanto nesse caso aqui eu estou considerando a área da aleta, nesse aqui eu estou considerando a área da seção transversal da aleta na base. Então, qual que é a diferença assim, fundamental? Se eu olho para o meu denominador dessa expressão aqui, esse cara aqui, o que esse cara representa? H, θB, a área da aleta. Isso aqui é a lei do resfriamento de Newton aplicada a toda a aleta. Então, curte só, esse cara aqui seria a quantidade de calor. E isso aqui eu vou dar uma interpretação física bem da hora para essa eficiência, tá? A quantidade de calor em termos de taxa, que uma área equivalente à área da superfície estendida, trocaria por convecção. Então, o que eu estou querendo falar com isso? Por que eu coloco uma aleta em cima de uma parede quente? Porque eu quero aumentar a área útil de troca de calor. Ponto. Né? Então, se a aleta simplesmente conseguisse emular aquela areazinha na qual ela vai ser fixada na base, como se eu estivesse pegando aquela areazinha e simplesmente prolongando ela e trocando nessa maior quantidade de área, calor com meio, por convecção, seria o melhor dos mundos. Eu só aumentei a área sem nenhuma penalidade. Acontece quando eu ponho uma aleta ali, que é um material sólido, o sólido ele não tem uma condução perfeita, infinita. Ele vai ter uma condutividade térmica limitada. Então, assim, ele vai reter nele mesmo um pouco de calor. Ele não vai servir só para esfriar a parede. Ele vai ajudar a puxar da parede o calor, mas parte é como se ficasse preso ali dentro. Porque ele vai ter uma distribuição de temperatura que não vai ser constante, vai variar. Então tem calor ele passando. E ele, assim, a própria presença da aleta, ela impõe uma resistência a essa passagem de calor. Porque a resistência térmica de condução é L sobre K. E o K não é infinito, então não é zero a resistência. Né? A própria aleta, assim, apesar de ajudar a puxar calor, porque aumentou a área, ela também oferece uma resistência a essa passagem. Então essa razão aqui é a quantidade de calor que é de fato trocada pela aleta real, com todas as suas imperfeições, as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades, as suas incapacidades, né? Se ela fosse um ser humano, seriam essas as palavras que a gente usaria, fragilidade, vulnerabilidade, né? Enfim. Dividido por aquilo que eu teria no caso perfeito, de simplesmente colocar uma área grandona ali e pegar aquele mesmo fenômeno que é a convecção e usá-lo para essa área maior. Então, o meu eta A, esse cara sim é menor do que 1. Ele é limitado. Tá? Eu não tenho uma aleta 100% eficiente, porque toda aleta, só por ter um material ali, já vai oferecer uma resistência à passagem do calor. A diferença entre esse cara é só uma área. Né? Perfeito. Mas é só uma área, mas também é conceitual. Né? Você percebe isso, né? É conceitual. Mas é muito parecido. Né? O Incropera, eu separei aqui, só para vocês terem noção,
uns gráficos típicos, né, de eficiências que ele dá para algumas aletas. Então, eu vou pegar aqui 2 figuras, só para vocês terem noção mais ou menos de como essas informações elas costumam ser apresentadas, né, para o engenheiro ali. Então, aqui no caso 1, eu tenho assim 3 tipos de geometrias diferentes de aletas. Uma aleta retangular, então aqui está a parede, aqui está tipo meu calor vindo, pá, dela um retângulozinho bonitinho. Essa é a curva que descreve a eficiência da aleta. Esse F é de thin, é como se chama a aleta em inglês, straight thins, aletas retas, né, que não tem variação de área. Né, eu poderia dar todo um estudo a mais para aletas com área não uniforme. Aí a matemática fica mais complicada, as equações diferenciais ficam mais difíceis de serem resolvidas, mas as ideias são as mesmas, tá? Então aqui eu tenho essa aleta aqui que é retangular, eu tenho uma triangular, que é essa daqui, então aqui está vindo o calor, ó. E ela tem essa coisa aqui triangular, seria essa segunda curva, e aqui uma parabólica, pegando calor aqui e tal. Isso aqui seria uma aleta, sei lá, do Niemeyer, se ele fosse engenheiro e não arquiteto. Ele faria umas aletas assim em forma de parábola e tal, para dar mais trabalho para os engenheiros conseguirem fabricar isso daí. Mas enfim, e aí aqui são curvas típicas. Você repara que elas são dadas em função dessa combinação de parâmetros, né? LC elevado a 3 meios. Eu confesso que eu nunca fiz um teste de ver qual que é a unidade que a gente mede isso. Bora testar essa porra para ver de qual é que é? Só pra gente ver a unidade, para entender o que esse cara significa. Eu tô com saudades de pegar e improvisar na frente dos alunos, tentar fazer uma coisa que eu não fiz, para correr o risco de estar fazendo merda ali, todo mundo vendo, assim, eu acho tão legal isso. E eu não tenho isso na quarentena, então vamos fazer aqui agora para ver o que acontece. Só em termos de unidades, tá? Esse LC, então, vai ser metro elevado a 3 meios, que multiplica. Aí vamos colocar aqui, H é watt por metro vezes Kelvin, é isso mesmo. 1 sobre K, não, perdão, é watt por metro quadrado Kelvin, desculpa. Tá vendo? É bom demais você errar na frente dos outros. Isso aqui é um metro quadrado. Que aí você perde o medo, foda-se, errei, é isso. O K é uma condutividade térmica, então é watt por metro vezes Kelvin. Interessante, já estou gostando. Nossa. Aqui embaixo eu tenho uma área, então 1 sobre metro quadrado, e aqui eu vou levar a meio. Eu adoro fazer umas análises, falo, porra, que porra de 3 meios que aparece aqui, velho, que porra será que é isso aqui? E aí você vai abrindo as unidades para ver o que isso aqui é. É um volume, é uma área, é sei lá, uma pressão, eu não sei o que é, não vi as unidades. Então aqui, ó, corta watt com watt, corta Kelvin com Kelvin, e eu gostei porque vai ficar metro ao quadrado vezes metro a quadrado embaixo, então metro a quarta, top, então por metro, então fica metro ao cubo embaixo, elevado a 3 meios. Então esse cara vai ficar m elevado a 3 meios sobre m elevado a 3 meios. Uau! Ou seja, esse cara aqui, acabei de descobrir, ele é um parâmetro adimensional, geométrico. Parâmetro adimensional geométrico. Que da hora. Geométrico. Isso acontece muito na engenharia, né? Tipo, de repente, sei lá, você pega uma razão de aspecto, comprimento de um tubo sobre diâmetro. Não tem unidade, é metro por metro, cortou, né? Mas esse cara representa uma proporção ali geométrica que quanto maior, sei lá, isso vai afetar de alguma forma muito específica, algum problema muito específico, né? Por exemplo, perda de carga, perda de pressão, de escoamento em tubo, que é uma coisa que a gente usa muito na hidráulica e tal. Você tem, né, essa razão de aspecto como um parâmetro muito importante para você estimar o fator de atrito ali na tubulação. Ou até melhor, para você estimar a perda de pressão mesmo, assim, né, que você vai experienciar quando você tem tipo, um escoamento que passa ali. Então, quanto mais comprido for um duto em relação ao seu diâmetro, mais pressão ele vai perder por escoar ali. Então, você poderia pensar, por exemplo, 2 tubos de 1 metro de comprimento, um com um diâmetro de 5 centímetros, um de 1, a perda de pressão vai ser muito maior no de 1 centímetro. Porque esse parâmetro L sobre D, que é uma razão de aspecto,
ele aparece com uma dependência funcional direta na perda de pressão que esse cara vai experienciar. Isso vem de várias leis da mecânica dos fluidos, mas fato é que existe um significado físico para um parâmetro que não tem dimensão e que é puramente geométrico, como aquela razão de aspecto. Eu acabei de descobrir aqui que esse parece ser um caso, né? L, que é o comprimento, sobre AC, H sobre K. Veja que isso aqui também, em algum nível, está relacionado com essa razão entre, né, um comprimento e uma área. Então tem a ver também com essa coisa dela ser fina, né? Não sei, deveríamos investigar um pouco melhor, assim. Exercício, que eu acabei de pensar, para casa. Medite sobre o que você entende do significado físico desse parâmetro. Por que ele aparece aqui como uma escolha conveniente nesse eixo para você avaliar a eficiência de uma aleta, tá? E aqui eu teria um outro contexto no qual teria uma aleta já anular. E aqui eu tenho vários parâmetros geométricos que, se você vai mudando a performance também dessa aleta. Então aqui eu teria 3 curvas para diferentes razões, né, desse R2C, que é essa espessurazinha aqui, ó, em relação a R1, que é esse raio interno, né? Então você está aumentando aqui esse parâmetro, R2C sobre R1, isso está diminuindo a eficiência da aleta. Esse tipo de gráfico de engenharia é legal porque você consegue, numa análise gráfica, saber como seria mais interessante, que tipo de aleta seria mais interessante. Então você tem, por exemplo, essas 3 geometrias, né? Vamos pegar aqui geometria 1, geometria 2, geometria 3. Você observa, por exemplo, que para uma mesma faixa desse parâmetro, você pega, por exemplo, aqui esse cara igual a 2, vou pôr aqui assim, fazer um corte, tá meio bosta, mas enfim. Você vê que a melhor aleta é essa de cima aqui, ó, que é a aleta do Niemeyer, a aleta parabólica. A intermediária é essa aqui, e a que tem o pior desempenho é a que é mais fácil de você projetar. Às vezes acontece isso, né? Aquela que é a pior é aquela que é mais fácil de você fazer. Então um gráfico desse já te dá uma informação, assim, eu quero escolher uma aleta. Qual que eu escolho? Vamos chamar a aleta do Niemeyer, a parabólica, uma aleta reta. Ah, nesse contexto a do Niemeyer é melhor. Mas pode ser que, se você estiver nessa faixa aqui do gráfico, a do Niemeyer, que é essa aqui, ó, fica pior do que essa daqui. Essa daqui é qual? Essa daqui é a triangular. Né, seria, sei lá, véio, de um arquiteto russo, cubista, sei lá. Mas essa aqui seria um pouco melhor. Então, dependendo da faixa que você está trabalhando, e esse cara também depende do H, olha que interessante, da condutividade, ou seja, dependendo do material, que muda o K, das capacidades que o teu flow tem de convectar calor, que muda o H, e a gente vai investigar profundamente mais para frente como computar esse H para diferentes tipos de geometria, interagindo com diferentes tipos de fluido, a diferentes velocidades. E aí vai rolar um pouco de mecânica dos fluidos, aí vai ficar bem mais legal o curso, mas eu tenho muitas coisas para falar ainda sobre condução, então vamos na manha, estamos fazendo nada mesmo, né? Então você pode pensar, putz, eu tenho um fluido que é muito bom em convectar calor, uma condutividade assim, de tal sorte que essa minha combinação de parâmetros me levaria, sei lá, para essa região aqui do gráfico. E aí qual que eu escolho? A 1, a 2 ou a 3? Nessa região aqui parece que a 2 é melhor, mas se eu estiver nessa região aqui, a 3 é melhor. Esse tipo de informação gráfica visual que os caras constroem com base na solução das equações diferenciais que vem desse desenvolvimento teórico é o que gera material para o engenheiro poder olhar e ter referência para se basear, para fazer as suas escolhas de projeto. Isso em si já é uma coisa muito bonita. Eu ia fazer um exercício aqui na aula de hoje, de aleta, mas eu acho que vai ficar meio apressado. Não tô afim de fazer as coisas com pressa não, velho. Tô querendo fazer um rolê mais na suave mesmo. Então, assim, a aula que vem, na próxima aula, vou ver se eu gravo isso em breve. Fiquei a semana muito enrolado, não consegui gravar. Então, essa semana, em breve, eu gravo uma aulinha de exercício e a gente pode começar o nosso processo de investigar não só uma aleta, mas conjuntos de aleta. Porque na prática, você não vai por uma única aleta, né? Se você pegar, por exemplo, aqui, sei lá, na prática mesmo, vamos abrir aqui a internet, né? Eu quero escolher uma aleta, né? Na prática você vai escrever assim, dissipador de calor. Estou fazendo um projetinho lá e tal. O que você vai ter vai ser isso, ó, véio, imagem. É o que você vai conseguir achar aqui. Ó. Se você ver aqui no shopping, essas porra é barato. Ó. 7 dissipadores de alumínio,
sei lá, 6 e pouco, né? Tem um de 40 aqui. Então não são coisas muito caras. Mas você vai comprar uma coisa assim, aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6 aletas retangulares. Nunca vai ser só uma, né? Então, assim, nos seus projetos de engenharia, e isso é muito comum, você está fazendo ali um robozinho e tal, tem um componente que vai esquentar muito, tem que trocar calor melhor aqui, vou meter uma aleta, você vai entrar no Mercado Livre, comprar lá um conjunto aletado. Então você tem que saber como que você vai estimar a troca de calor em conjuntos, né? Para a gente poder tipo, chegar no futuro, por exemplo, e resolver exercícios mais interessantes, que deixa eu pôr aqui, né? Que seriam desse tipo aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Eu tenho uns bem legais aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um desses resolvido que eu passei para os meus alunos lá numa prova, assim, sei lá. Ó, que coisa bonita, um monte de aleta, tem um duto aqui. A coisa começa a ficar muito mais sofisticada, né? Então você começa a resolver conjuntos aletados. Isso aqui eu já fiz sala de aula já, esse exercício aqui. Fiquei uma aula inteira para resolver essa parada aqui. Lembro até hoje da aula, assim, foi num ciclo básico da Unicamp, num anfiteatro que tinha 4 quadros. Você subia um quadro, descia um quadro, parecia que eu tava numa universidade americana, chique. E a Unicamp é muito massa mesmo, assim. Então eu lembro de usar esses quadros fazendo esse desenho exato em sala de aula, porque a ideia no futuro é a gente começar a resolver conjuntos aletados, né? Overall Surface Efficiency. Então na aula que vem eu vou ver se eu faço um exercício de aleta, de uma aleta simples, e começo a introduzir, velho, essas questões. Olha que coisa legal, quando você tem, tipo, área não uniforme, entra umas função de Bessel aqui, porque a equação diferencial fica mais cabulosinha, e aí entra uma matemática mais interessante, enfim, velho. Então na aula que vem eu quero começar a entrar também nessa parte de conjuntos aletados. Pessoal, acho que deu por hoje, né, velho? Já fizemos bastante coisa. Espero que tenham curtido a aula de hoje. E até o próximo vídeo, velho. Um beijo no coração de vocês.